Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Mas é necessário que você tenha um testemunho o mais correto possível. Você não pode ser um cristão carnal e querer receber a bênção do abençoador, sendo ainda velha criatura. Você tem que ser nova criatura, andar em santidade para ver o Senhor agindo na sua vida, como diz Paulo no Evangelho. Então há de se ter um proceder o mais correto possível. Você não pode ser um cristão que xinga as pessoas, que profere palavras contra as pessoas, que deseja o mal, que anda segundo a carne. O apóstolo Paulo diz, em Gálatas 6:8, só anote: engana-se quem pensa que debaixo da graça de Deus vai andar de qualquer jeito e vai ser feliz, porque não vai. A palavra da graça de Deus é boa, é maravilhosa, sim, mas não pense que você vai ser feliz andando aqui de qualquer jeito. Tem esse porém, que muita gente não gosta, que quando o pastor exorta, olha aí, tá vendo? Falando comigo, falando para mim, só pode ser para mim. Não é nem questão de criancice, é falta de maturidade. Porque quando Deus usa a minha vida é para falar com todo mundo. Porque todo mundo aqui tem carne. E carne fala, carne milita. A carne não quer que você seja bom, ela quer que você seja ruim. A carne não quer que você perdoe, ela quer que você assassine várias pessoas dentro do seu coração. Está vendo essa fulana aí, ó? Não dá bom dia não, passa direto. Está vendo esse fulano aí? Não precisa você cumprimentar não, você não precisa dessa pessoa. Mas um dia pode precisar. Então entra aí o que é a jactância, a carne, o orgulho, que vai separando você dos outros, e tornando a sua vida uma ilha, cheia de amargura, cheia de coisa ruim. E Deus não quer isso para você não, abençoado. Então engana-se que andar em graça, na carne, você vai ser feliz. Porque não vai. Que em graça eu vou ser um alcoólatra, eu vou encher a cara mesmo, vou usar droga, vou fumar, vou me prostituir, vou adulterar e vou ter amante sim. E ninguém vai me impedir, vou ter sim. Como um certo rapaz, não, eu vou ter amante sim. Tem gente que está ciente do erro. Não, mas eu quero ter amante sim, eu quero ter a de casa, eu quero ter a de fora. Vai colher desgraça para a sua vida, corrupção, diz o Evangelho. Você não vai ser feliz, porque você usa da palavra de Deus, da graça de Deus, para fazer mal aos outros e a si mesmo. Porque quem quer manter um amante lá fora, está fazendo mal o quê? A esposa e aos filhos, e o resto da família. E a si mesmo, e aos outros também. Sendo que a própria palavra de Deus lhe ensina que você é templo do Espírito Santo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,17 fala isso. Que quem pensa em destruir o templo do Espírito Santo será destruído. Sabe aquela pessoa que quer encher a cara de bebida, que quer usar droga? Eu vou usar mesmo. Então, quem pensa em destruir o templo que o Espírito de Deus habita, a esse Deus destrói, recolhe o Espírito. Sabe de uma coisa? Vem para cá. Carne para o pó e Espírito para mim. Não deu certo não isso aí. Vai ter que voltar mais cedo para casa. Não soube governar o corpo, não soube dominar a carne. Usou da minha graça, da minha palavra para viver na carne. Consciente do que está fazendo. Sabe aquela pessoa que conhece a palavra? Então quer dizer que eu sou abençoado. Uma condenação. Beleza. O mal foi destruído. Que coisa boa. Porque era isso que me segurava para eu não fazer aquelas coisas. Agora que não tem demônio. Agora que Cristo na cruz destruiu todo o mal. Meu filho, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu estou na pista. Estou na pista. Vai ser esmagado. O corpo de carne que nós temos, abençoado,
esse corpo que nós temos é um objeto que o Espírito usa para se manifestar nesse mundo, para cumprir um propósito de Deus. O nosso espírito entra aí dentro com uma missão, mas tem que ser cuidado. Se não é cuidado, Deus diz, é só você ler, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17, lê o 16 também, que se você pensa em destruir, aí Deus, opa, quer acabar com ele? Não, eu tiro antes de você, eu tiro você daí. É sério. Paulo diz da seguinte maneira, Deus não levou em consideração o tempo da minha ignorância, porque o que eu fazia de errado, eu fazia porque eu estava na ignorância. Mas uma vez que você tem um conhecimento da verdade e continua na carne, aí você não está mais na ignorância não. Aquele que semeia para a carne colhe corrupção, ou seja, desgraça. Vai ser uma desgraça atrás da outra. Porque começa a colher, porque o camarada, o homem ou a mulher, já está esperto na situação de carne. Então vai começar a colher. É só questão de tempo. O testemunho nosso tem que ser o melhor. Digo melhor. Porque nós somos representantes do Deus vivo, da graça de Deus. Nós somos moradas do Espírito Santo. O nosso testemunho tem que ser o melhor do que o das outras pessoas, das outras igrejas de lei abençoado. Nós vivemos a graça. O nosso testemunho tem que ser exemplo. Porque o próprio Espírito Santo, olha abençoado, aqui a porta é estreita. Se você pensa que aqui você vai andar de qualquer jeito, não vai dar certo. Porque embora o pastor Sandro não esteja por perto, mas o Espírito de Deus está, porque ele está dentro de você, ele fala com você. E é nesse momento que a porta é estreita. Porque o próprio Espírito Santo vai lhe constranger, a sua mente vai sofrer naquele momento. Porque você está em uma situação em que Deus está falando, ó, você sabe que isso aí não é legal. Você vai insistir nesse erro, você vai continuar nessa situação, então a sua mente começa a sofrer. Começa a sofrer, começa a sofrer. Porque você está andando fora daquilo que você foi chamado para viver. Você foi chamado, eu e você, para andarmos em santidade. Mas não é santidade externa. Não é botar uma cara de piedade. E aquele jeitinho, né? De piedade para sentar. Não. Não é botar uma roupa. Não é isso. Não é santidade aparente. É santidade de você ter comunhão com aquele que é santo. Paulo diz em Hebreus 12, 14. É santidade com aquele que é santo, não é com a roupa. Tem gente que quando quer dar uma de bonzinho, né? Bota uma cara de piedade, de bonzinho, aquela coisa. Não, tem que ser com Deus, diga com Deus. Lá em Hebreus 12, 14 diz assim, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é santidade aparente não. É cuidado no bom testemunho. É você se esforçar para viver uma vida dedicada a Deus, ter um bom testemunho. Essa é a santidade que Deus espera da gente. No passado a gente achava que era roupa, era o jeito de sentar ao adentrar na igreja. Você pensava, eu não vou cortar o cabelo e assim eu vou ser mais santa. Você mulher diante de Deus. O homem, eu vou usar barba, vou parar de usar bermuda, porque assim eu vou ser mais santo diante de Deus. Não, não é uma santidade externa. Eu já recebi um abençoado aqui, de uma determinada igreja muito famosa, ele foi obrigado a parar de usar bermuda, porque falaram para ele que ele estava perdendo a pureza dele, a santidade dele diante de Deus, por causa da bermuda. E ele falou aí, há um bom tempo atrás. Então as pessoas pensam que quando a Bíblia fala de santidade, como diz lá em Hebreus 12, 14, ela pensa que é uma coisa por fora, externa. E não é. É a sua santidade, é a sua comunhão com Deus. Bom testemunho no seu falar, amém? Proferir boas palavras. Abandonar o velho homem magoado, ranzinza, rabugento. Abandonar, sabe?
de vez em nome de Jesus e se tornar nova criatura. Parar de proferir palavras contra o pastor. Ah, meu Deus, isso é horrível. Porque o pastor é alguém especial diante de Deus. A gente aprendeu isso no tema Firmes no Primeiro Amor. É o anjo que Deus usa para transmitir a palavra dele, amada. Então, é um ser muito especial diante de Deus, o pastor. Porque ele é o guia do rebanho. Está em Hebreus 13, a partir do verso 17. Obedecei os vossos guias. Ele é o guia do rebanho. Então, a gente tem que ter um respeito muito grande. Não importa se há homens desprezando esse nome, que não dá um bom testemunho, não importa. Lembre-se que você não está lá, você está aqui. Tem pessoas que misturam tudo, né? Ah, mas tem um monte de pastor corrupto, ladrão, e isso e aquilo. O pastor santo também está no meio. É igualzinho aos outros, a igreja também é igualzinha às outras. Está tudo no mesmo balaio. Não, lembre-se que você está aqui e não lá. Lá é lá, aqui é aqui. Aqui nós estamos pregando a graça de Deus. A graça de Deus. Então não seja carnal, não queira fazer comparações, respeite, tenha consideração, obediência. A palavra de hoje está te fazendo bem? Sim. Olha aí que maravilha. Então temos que respeitar a autoridade que nos faz bem com a palavra de Cristo. O que eu prego aqui dá testemunho no seu espírito? Então está diante de você um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, que às vezes você diz, tem idade de ser meu filho, tem idade de ser meu neto, do meio. Não o primeiro, mas do meio dá. Do meio dá. Está mais para o meio do que para o primeiro. Mas não vamos discutir isso agora. O que importa é que você me ama de qualquer jeito. Tem pessoas que achavam que, adentrando aqui, ia encontrar um pastor mais velho, com a barba branca. Eu ainda não estou com barba branca, mas eis-me aqui. Eis-me aqui para falar e anunciar a palavra do Deus vivo, todo-poderoso. Então, se a palavra está me fazendo bem, dá testemunho no meu espírito, meu Deus, eu não posso proferir nada contra esse homem, é um homem de Deus. Pior de tudo, é que em alguns casos, a gente começa sendo um homem de Deus, no meio a gente deixa de ser homem de Deus, e depois volta a ser homem de Deus, depois deixa de ser homem de Deus na cabeça de algumas pessoas. Então isso tudo é o que? Carne. A pessoa precisa amadurecer. Se fica chateado, o pastor não é mais homem de Deus. Se está feliz, é homem de Deus, viu? Esse é homem de Deus. Ó, eu estou contigo, pastor, até debaixo d'água. Não precisa tanto. Eu não sei nadar e a gente pode morrer afogado. Não precisa tanto, porque senão a gente morre afogado, porque eu não sei nadar. Eu não sei nadar. Eu não sei nadar de jeito maneiro. As minhas considerações finais antes da oração é que eu recebo que essa palavra vai trazer muita solução para os teus problemas. Eu recebo que o Deus que eu estou servindo, Criador dos céus e da terra, vai tornar leve o teu fardo, suave, em nome de Jesus. Vamos estar de pé para orar? Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.